pessoal, beleza? Aqui é o Eric e o vídeo de hoje vai ser sobre os monstros Synchro. Eles são os próximos monstros aqui no Extra Deck que quase que sucedem os monstros Fusão, já que foram apresentados bem depois, alguns anos depois do GX, que foi a temporada que trabalhou um pouco melhor a Invocação Fusão. E a Invocação Synchro foi mais ou menos apresentada em 2008, quando deu início lá ao 5DS, que foi a temporada principal que mostrou bastante da Invocação Synchro e muitos exemplos lá. E antes de começar o vídeo, já quero agradecer o apoio e a atenção de vocês. E se puder deixar o like e compartilhar com os amigos, já vai ajudar bastante, beleza? Muito obrigado de novo e bora lá pro vídeo. Aqui, a Invocação Synchro, vocês podem estar vendo que tem bastante coisa para explicar. Mas não se assustem porque não é algo difícil. Ela só tem bastante informação, beleza? Mas a forma padrão de fazer a Invocação Synchro é tendo um monstro regulador. O que seria um monstro regulador? É um dos monstros que tem a nível, pode ser tanto de efeito normal, pode ser uma ficha, como essa aqui, que eu vou explicar lá no final do vídeo. Pode ser um monstro fusão ou um outro monstro Synchro. Vocês vão ver ao longo do vídeo. Mas a forma padrão é tendo um monstro de efeito ou normal que tenha nível e que em sua caixa de texto esteja escrito regulador. Que ele vai servir para como se fosse regular ou sintonizar os níveis dele e de mais um outro monstro, para que possamos invocar um monstro Synchro. Aqui, esse aqui é o Junk Warrior. Foi um dos primeiros monstros Synchro que vimos na série e ele tem nível 5. Então, se tivermos aqui o Sucata Synchron regulador e com nível 3, vamos precisar de um nível 2, que é o caso aqui do Ouriço Parafusado, onde a soma dos dois vai dar 5, e aí sim vamos conseguir invocar o Junk Warrior, beleza? Essa é a forma padrão, onde muitos monstros Synchro pedem um monstro regulador e um outro não regulador, cuja soma dos dois níveis dê exatamente do monstro que você quer invocar. Mas a invocação Synchro ela não precisa ser feita só dessa forma. Vai ter outras formas aqui que eu vou mostrar para vocês no vídeo. A forma padrão é essa, mas você pode estar aí usando seus monstros de efeito, normais, fichas, outros monstros Synchro, de fusão, monstros pêndulo que eu vou explicar em um outro vídeo. Mas há exceções que você não pode usar, como o monstro Exceed ou XYZ, como você preferir chamar, monstros Link. E por que eu não poderia usar esses? Porque eles não têm níveis. Esse aqui até pode parecer que tem nível, mas no vídeo que eu for explicar a invocação Exceed, eu vou explicar com mais detalhes por que não pode usar ele. E esse aqui vocês claramente veem que não tem nível, ele tem essas setas aqui. Isso também vai ser explicado no vídeo de monstros Link, que é mais pra frente, beleza? Mas só para adiantar que esses dois tipos aqui não podem ser usados para fazer uma invocação Synchro. E também tem exemplos de monstros de efeito ou outros tipos de monstros aqui, o Synchro de fusão, normais ou fichas, que não permitem que a gente use eles como materiais. Isso vai estar sendo especificado na caixa de texto deles, beleza? Voltando aqui, temos alguns exemplos de monstros genéricos, onde eles pedem somente um monstro regulador e um ou mais monstros não reguladores. O que seria esse um ou mais? Você não necessariamente precisa estar usando dois monstros para invocação 5. Você pode estar usando 2, 3, 4. O único detalhe é que a soma de níveis de todos eles tem que dar o nível exato do monstro que você quer invocar. Vamos pegar de exemplo aqui o Stardust Dragon. Ele tem nível 8, então se você tiver
alguns monstros, 2 ou 3 monstros, 4 monstros que a soma deles dê 8, então você pode estar usando eles para poder invocar o Stardust. Mas pelo menos um deles tem que ser o monstro regulador, beleza? Que é um dos requisitos. Aqui eu separei outro exemplo mais fácil de invocação, onde você tem 2 monstros de nível 4 e exatamente desse aqui. Não é um número quebrado aqui como o desses dois, né? Do 3 e do 2. Ao longo do jogo que vocês forem jogando, forem conhecendo, vocês vão ver mais e mais exemplos aí de monstros que facilitem a invocação síncro para vocês. Uma outra coisa sobre invocação síncro é que tem alguns monstros que precisam de materiais específicos, assim como a invocação fusão. Mas aqui você não vai precisar do auxílio de uma carta de magia ou armadilha para fazer isso. Assim como é o exemplo aqui do Turbo Warrior, que em sua caixa de texto tem o Turbo Synchron, que no caso é esse monstro aqui. E ele junto mais um monstro de nível 5 ou uma outra soma de monstros aí, você vai poder estar invocando ele. Deixa eu aqui mostrar. Tem o Velocista Sucata, que em sua caixa de texto não necessariamente é um monstro específico, mas é um tipo de monstro específico. É Synchron, ele está pedindo um regulador Synchron. No caso é esse primeiro aqui que eu mostrei para vocês, o Sucata Synchron. Então todo monstro que tiver aqui o Synchron, você vai poder usar como matéria para invocar o Velocista Sucata, por exemplo, beleza? Temos aqui alguns outros exemplos também, como o próprio Junk Warrior, que ele já especifica o material que ele quer, que é o próprio Junk Synchron, esse aqui. Mas não só por meio disso, a invocação Synchro ela também pode ser feita por outros métodos, assim como a invocação Fusão também tinha alguns outros jeitos de invocar o monstro Fusão, mas por invocação especial e sem ser especificamente por uma invocação Fusão. Assim também tem a invocação Synchro. No caso, você pode invocar esse monstro Synchro, mas por um método de invocação especial, que ele especifica o que precisa. No caso desse aqui, que vocês estão vendo que ele não tem nível, mas isso é um outro detalhe para um outro vídeo. Ele aqui pede que você tenha no campo 2 monstros com níveis iguais, mas que um deles seja regulador. Vou pegar aqui o exemplo usando o Velocista Sucata de novo e o Synchron Gatilho Rápido. Ele é regulador e os dois são o nível 5. Então se você enviá-los ao cemitério, você vai poder invocar o Ultimate Zouken, beleza? Agora, um outro monstro aqui que tem seu material específico, mas o diferente dele é que ele é um monstro grande, ele é um monstro forte, mas ele não necessariamente agora precisa só de monstros de efeito, monstros normais ou outros monstros que possam entrar em seus materiais. Ele aqui especifica o Stardust Dragon, que é esse aqui que eu mostrei para vocês agora há pouco, mas o seu outro material é um Tanner Synchro Monster, ou seja, ele vai precisar de 2 monstros Synchro para ser invocados. Você não vai estar usando outros tipos de monstros aqui, especificamente o Stardust e um outro Synchro Monster, que no caso também seja regulador, já que o Stardust não é regulador. A soma dos dois vai dar 10 e você vai poder invocar ele. Mas isso não se limita a isso, né? O Guerreiro Satélite, ele já é um monstro que precisa de um regulador, mais um ou mais monstros Synchro não reguladores.
é quase igual ao Shooting Star. Só que ele não vai estar pedindo um material específico. Ele só pede que seja regulador, seja um ou mais e um monstro síncro, beleza? Temos aqui outros exemplos de monstros síncro que sejam reguladores e que eles nivelam seu nível, assim como é o efeito aqui do acelerador Synchron. Mas no vídeo profile sobre o deck de Synchro, tematizado com esses monstros aqui, eu vou dar exemplos melhores aqui sobre tanto dele quanto dos outros que você possa usar para invocar melhor seus monstros Synchro, beleza? Eu separei esse aqui porque ele é um pouco difícil de fazer, porque em seus requisitos ele pede um Tanner Synchro Monster e 2 ou mais Synchro não Tanner. Ou seja, é quase o Shooting Star e o Guerreiro Satélite, só que com bem mais materiais, já que ele é nível 12 e ele tem um efeito muito bom. Só que como custo você vai precisar seguir esses requisitos. Então tomem cuidado quando estiverem tentando invocar esse monstro ou algum outro parecido com os seus requisitos, para que você consiga seguir tudo direitinho, beleza? Antes de passar para as spells e traps que invocam o monstro Synchro, eu vou explicar um pouco sobre as fichas, que eu não tinha colocado no vídeo de monstros, mas que eu ia explicar aqui em um outro vídeo com mais detalhes. Os monstros token ou fichas são esse tipo aqui, que são cinza, eles têm nível ou podem não ter, ele tem um tipo e ele vai ter às vezes aqui algo dizendo esse card pode ser usado como uma ficha IPO, que é o que está escrito aqui. E aqui embaixo ainda ele tem, se ele for usado como outro token, você precisa aplicar o tipo, atributo, nível, ataque e defesa desse token. Então, por exemplo, ele aqui pode ser tratado como uma ficha IPO, que é a função dele, dessa ficha. Mas se a gente usar o efeito aqui de um monstro que crie fichas, como é o caso do Guerreiro Doppler, na sua caixa de texto ele fala: se esse card for enviado para o cemitério com uma matéria 5, você pode invocar por invocação especial 2 fichas Doppel, Guerreiro, Trevas nível 1, ataque 400 e defesa 400 em modo de ataque. Então você vai estar usando como especificações essas informações, mas nas fichas IPO, que é o que você pode ter no momento. Você pode ter outros tipos de ficha, mas você vai precisar aplicar o que o monstro que está invocando essas fichas está dizendo. Então, aqui são as especificações para a criação dessa ficha, e você vai precisar sempre seguir essas informações. Ataque tal, defesa tal, o tipo também e o atributo, beleza? Não é algo difícil, é só você sempre prestar atenção nas informações. E essas fichas, como eu tinha falado antes, também podem ser usadas para invocação 5, já que as fichas vão estar no campo, elas vão ter seu nível, atributo, tipo, ataque e defesa, e como alguns monstros pedem um monstro regulador e um monstro não regulador, vamos supor que eu tô querendo invocar aqui o Junk Warrior. Ele é nível 5, como vocês viram. Eu vou ter o Sucata Synchron, que ele é nível 3. E eu vou precisar de pelo menos um monstro de nível 2 ou 2 monstros de nível 1. Então, no caso, se eu tiver no campo essas duas fichas, que tem o nível 1, eu vou poder juntar com o Sucata Synchron e invocar o Junk Warrior, já que uma das matérias dele é o próprio Junk Synchron. Mas ele não especifica os outros, ele fala mais um ou mais não Tanner Monster. Então você vai poder usar suas fichas. Quis deixar para cá porque, como os monstros Synchro podem usar aqui as fichas, ficaria um pouco mais fácil de entender. Mas não esqueçam que vocês podem deixar aí as suas dúvidas nos comentários, que eu vou estar sempre olhando tudo. A última parte aqui do vídeo
é sobre as spell e traps que podem fazer invocação de monstro síncro. Essa aqui, vamos ler o efeito. Bana um regulador e até 2 monstros não reguladores do seu cemitério, e se isso acontecer, invoque por invocação especial um monstro síncro poeira estelar do seu deck adicional, cujo nível seja igual à soma dos níveis desses monstros banidos, mas ele tem seus efeitos negados e essa invocação é especial e considerada uma invocação síncro. Essa aqui, como eu tinha falado, é uma carta de magia que ela possibilita invocar um monstro síncro, burlando um pouco os métodos aqui de invocação síncro. Mas quando usada, ela é considerada uma invocação síncro, porque ela especifica isso. Então, se eu quiser, por exemplo, invocar o Stardust Dragon, que é um poeira estelar, eu vou poder utilizar essa carta, se eu a tiver na mão, e cumprindo seus requisitos, eu vou poder invocar o Stardust banindo os materiais. Se você seguir exatamente o que ela está falando, você vai ser possibilitado de invocar o Stardust. Beleza? Aqui temos traps também que, seguindo seus requisitos, vamos poder invocar monstro síncro. Essa aqui, por exemplo, quando um ataque do oponente um ataque do monstro oponente invocado por invocação especial declarar um ataque direto, se o ataque dele for maior ou igual que o ponto de vida, negue o ataque. Se isso acontecer, compre um card e depois você pode invocar por invocação especial um monstro poeira estelar do seu deck adicional ou cemitério. Então, você cumprindo esses requisitos, quando um monstro do oponente for te atacar, você ativa e, seguindo seus requisitos, vai conseguir invocar um Stardust Dragon também. Porque tem cartas que te possibilitam invocar monstro síncro, mas alguns específicos. Mas essa aqui, por exemplo, Síncro do Rei, ela, quando o monstro do seu oponente declarar um ataque contra um monstro síncro que você controla, negue o ataque. Depois você pode aplicar o resto dos efeitos desse card. Bana esse monstro síncro que você controla e um regulador do seu cemitério. E se isso acontecer, invoque por invocação especial do seu deck, adicionar um monstro síncro cujo nível seja igual à soma dos níveis que os monstros banidos tinham. Essa invocação é considerada uma invocação síncro. Ou seja, essa carta ela vai te possibilitar também invocar um monstro síncro. Vamos supor que você tem aqui no campo o Stardust. Aí você ativa o Síncro do Rei e, banindo do seu cemitério o Fórmula Synchron, você vai poder invocar o Shooting Star. Então, recapitulando aqui todas as coisas do vídeo. Monstro síncro, a forma padrão de invocá-los é tendo no seu campo. Não esquecendo disso, as invocações síncro só conseguem ser feitas com os monstros, na maioria das vezes, e você precisa ter eles no seu campo. Você vai precisar de um monstro de nível, e esse monstro de nível com a soma de outro, se der exatamente do monstro síncro que você quer invocar, você vai poder invocá-lo. Mas um dos dois tem que ser regulador. E na invocação síncro, você não necessariamente precisa só de monstros de efeito ou monstros normais, você também pode usar fichas que seguem alguns requisitos de nível, atributo, tipo, ataque e defesa. E você também pode usar outros monstros síncro, como é o caso do Shooting Star, que ele vai precisar de um material específico, que alguns monstros síncro requisitam. E você vai precisar de um outro monstro síncro, que seja regulador. Há monstros que especificam que você pode usar um ou mais monstros, você não precisa necessariamente usar dois, pode usar 3, 4, mas que a soma dos níveis dele seja exatamente do nível do monstro síncro que você quer invocar. As spell e traps, quando você cumpre com seus requisitos,
você vai poder invocar o seu monstro síncro, banindo eles ou cumprindo com outros requisitos que envolvem ataques, envolvem compra de cartas e algumas outras coisas. E bom, é isso. Espero que tenham gostado. O vídeo ficou um pouco longo, mas porque tem bastante informação aqui para que vocês possam aprender sobre a invocação síncro. E não esqueçam que qualquer dúvida podem colocar aí nos comentários. Agradeço muito para quem assistiu até agora e até o próximo vídeo. Valeu, falou!